Olá, seja muito bem-vindo ao Tarologando para mais um vídeo comigo, Juliana Vescovi, e hoje eu vou trazer mais uma indicação literária. Dessa vez um livro da editora Pensamento, o livro Mágico dos Cristais será o nosso convidado de hoje aqui na indicação literária. Esse livro é um livro muito interessante para quem está começando e também é muito interessante para quem já faz uso dos cristais, porque ele traz várias formas de utilizar esses cristais. Vocês conseguem encontrar esse livro lá na Cristais Topázios, que é parceira do Tarologando. Lá vocês vão encontrar esse livro e vários outros itens, vários cristais, pingentes. Vão encontrar também os sprays energéticos, incenso. Gente, tem de tudo na Cristais Topázios. Toda essa parte holística. É uma loja super completa. Eu assino embaixo aí na qualidade dos cristais, gosto muito, indico super e o melhor de tudo que quem usar o código de desconto do Tarologando vai levar aí 10% de desconto, mesmo que o item que você for comprar já esteja com desconto da loja. Quer coisa melhor? Não, né? Então, quem tiver interesse, pode procurar lá na Cristais Topázio, coloca o código Tarologando. Eu vou deixar aqui embaixo aí para quem esquecer, mas é só colocar o código no final da compra e vou lá, 10% de desconto para você. Vamos falar agora sobre o livro propriamente dito. Eu gosto muito desse livro porque tudo que ele traz, ele vai trazer uma explicação daquilo que ele está falando e um cântico sobre aquilo. E eu gosto muito desse lance de cânticos. Quando eu fiz aí a resenha, a indicação literária do Origens Mágicas da Wicca, eu falei sobre isso, citei até o seriado da Sabrina, e eu gosto dessa coisa de feitiço, de cântico, de rima, de poema, eu acho que é muito legal. Ele traz aqui, falando sobre as limpezas, um capítulo falando sobre as limpezas, e ele vem com os métodos de limpeza. Então, por exemplo, ele vai falar o método sobre os elementos, aí ele explica o método e traz o cântico do método. E assim ele vai fazendo com todos. Então, por exemplo, o método de limpeza através dos elementos, o cântico é água, fogo, terra e ar, que esta pedra possa se renovar. O cântico para limpeza através da defumação. Sopre fumaça e leve o passado, limpe desta pedra que está impregnado. Da água, água corrente, água da nascente, limpe dessa pedra toda intenção pendente. Que esse cristal seja purificado até que o seu novo propósito seja programado. É demais. Da terra, solo da terra, lar acolhedor, restaure nessa pedra o seu verdadeiro valor. E aí ele tem vários tipos de limpeza, limpeza para as drusas, e ele vai trazendo os cânticos. Depois ele vai falar sobre como carregar e dedicar a pedra, e aí ele tem aqui o ensinamento, o ritual de centralização, para você estar centrada aí no momento que você for fazer a consagração do teu cristal. E para tudo, como eu falei, ele vai trazendo um cântico e uma explicação. No capítulo 2, ele vai falar sobre joias, amuletos e talismãs, e o primeiro que a gente tem é um pingente do amor. Então, ele traz aqui a explicação sobre esse encantamento, quais pedras você vai precisar, qual é o passo a passo, e por último, ele traz o cântico. Depois, ele já vem aqui, o segundo item é um lembrete mágico. Depois, magia com âmbar para atração. E assim vai, magia para atrair o olhar de alguém, para ter uma aparência positiva, para valorizar os seus traços, os seus mais belos traços, anel para saúde e vitalidade, anel mágico do dia a dia, amuleto de proteção, talismã para aliviar a tensão, talismã para o sucesso, amuleto de pedra da lua para viagens, magia com florita para concentração, talismã para aceitar perdas e confortar o coração, magia com citrino para abrir os caminhos. E tem vários tipos de magia, de talismã, traz como você fazer suas próprias joias mágicas, como você limpar joias de segunda mão, como se desfazer de uma joia mágica. Depois ele vai trazer o capítulo 3 com magias de cristais para casa e jardim. É muito legal esse capítulo porque ele vai abordar
a casa cômodo por cômodo. Então ele vai falar primeiro sobre a cozinha e sala de jantar. Quais pedras você pode usar, o que que aquela pedra trabalha. Depois no banheiro, quais pedras você pode usar e o que que aquelas pedras trabalham. Ele traz um cântico também, por exemplo, do banheiro. Calmo, sereno, este cômodo deve ser. Um lugar pacífico é o que vamos ter. Refresque e renove é o que deve fazer. O estresse e tensão você vai remover. Ah, é muito legal, gente, sério. Vai falar do dormitório, escritório, quarto de estudos, da sala de estar, sala de TV, de jogos. Fala também sobre a parte de fora, então, para jardim, para os limites da sua propriedade, entrada da casa. E ele vai trazendo todas as pedras, os significados, por exemplo, para horta, ele traz aqui, para jardins de ervas. Use esse cântico enquanto posiciona cada pedra. Ervas para magia, ervas para especiarias. Com esta pedra, meu objetivo é a magia. Crescer e florescer, folhas e flores. Cultive o seu poder, a sua escolha. Aí ele vai trazendo todos os tipos de jardim. Até aqui tem Jardim das Fadas, para fonte. No capítulo 4, ele vai falar sobre os elixirs de cristal. Então, ele vai ensinar, ele vai falar sobre os cristais que você pode utilizar para fazer o elixir do sol e tal. Vai explicar tudo direitinho, vai trazer os cânticos também. Aí tem elixir para cada tipo de coisa que você quer, né? Para beleza, para amor e aí vai. No capítulo 5, ele traz magia com areia e vidro. Vai explicar mais sobre isso. Se aprofundar mais, né, no tipo de magia e como fazer, qual é o cântico, enfim, ele vai ensinar. No 7 vai falar sobre a magia da terra e o poder inesperado das pedras. E aqui começa a ficar muito interessante, porque eles começam a mostrar, por exemplo, magia para unidade e totalidade. Aí ele traz a explicação da magia, traz o cântico e traz aqui uma forma geométrica. E é muito interessante a forma que eles já vão posicionando um pouquinho da gente usar a geometria sagrada com os cristais. Tem um livro que é específico, esse eu ainda não tenho, vende lá na Cristais Topázio também, mas eu ainda não tenho, que fala sobre justamente a geometria sagrada e o uso dos cristais para você montar as mandalas, as formas geométricas, tudo com cristal. E aí você vai potencializar essa forma, é muito interessante. No capítulo 7, ele vai falar sobre os tipos de ponta de quartzo. Então, por exemplo, a primeira que ele traz aqui é o cristal padrão e depois o cristal janela, que tem essa janela aqui na ponta do cristal. É um cristal raro e é um cristal caro, a gente não encontra assim tanto. Ele vai trazer o cristal gerador, o canalizador, e ele traz as ilustrações para a gente ver do que está sendo falado. Traz o cristal de dupla terminação, cristal de ísis, cristal que se curou. E vai explicar sobre cada um dos tipos de ponta. Cristal armazenador. E aí, porque cada tipo de ponta tem uma função, né? As pontas de cristal. Depois, no capítulo 8, ele fala sobre rituais, meditações e afirmações. Adoro. Aqui, por exemplo, ele traz como você descobrir se uma pedra é sua pedra pessoal de poder. E aí ele vai te orientar como você fazer. Tem vários tipos de ritual e de magia. E isso é uma das coisas que eu gosto demais nesse livro, porque ele não é um livro que fala só dos cristais. Tipo, o cristal A tem um significado X. Não, ele traz magias, ele traz vários tipos de uso, né? Várias formas de uso daquele cristal de uma forma mágica. E eu acho isso fantástico, assim. Realmente foi um grande atrativo para mim nesse livro. Não esperava, quando eu comprei, eu não esperava que fosse assim, não conhecia. E gostei bastante por conta disso. Ele vai trazer também sobre a numerologia. Aqui ele tem até um esquema, ó, das letras e os valores numéricos para você fazer os cálculos depois. E vai explicar então o significado de cada um dos números e o cristal que é relacionado a ele. Então, de 0 a 10, ele traz aí as explicações. Aí você pode fazer o cálculo do teu nome, dos teus familiares e ver aí qual cristal que seria ideal. Ele traz as pedras dos signos, né?
como você pode fazer encantamentos com os seus números e com os cristais. Então, fala da pedra do seu dia, dia do nascimento, pedra do ano, do relacionamento. É muito legal, assim, é bem diferente, sabe? Não é o comum que a gente espera quando tá falando de cristais. Depois ele vai trazer outros tipos de encantamento. Ele traz aqui, ó, magia flor da vida. E olha que lindo. É aquilo que eu falei pra vocês da geometria sagrada, eu uso com os cristais. Ele explica bem sobre como fazer, o que significa e tal. Aí você vai se aprofundar mais, né? E depois, lá no final, ele traz o apêndice sobre pedras e metais e as suas correspondências. São 85 cristais e metais, tá? Que ele traz o significado. Então, por exemplo, a água marinha, que eu gosto muito. Pedra da coragem e da tolerância. Protege os pescadores, amplia a consciência espiritual, as capacidades psíquicas e a criatividade. Hexagonal, lua, elemento água. Vamos ver a pedra da lua, que é outra pedra que eu gosto muito também. Pedra da lua. Feminino, energia lunar. A pedra do viajante. Ajuda durante os ciclos e mudanças, recomeços, intuição, entendimento, cura para as mulheres, aumenta a sensibilidade psíquica, é calmante, traz equilíbrio, é introspectiva e reflexiva, permite distinguir desejos das necessidades. É monoclínica, lua, elemento água. A rodonita, por exemplo. Pedra do amor. Equilibra as energias yin e yang com conexão com a espiritualidade do universo. Ajuda a atingir todo o seu potencial. Ativa e energiza o chakra do coração enquanto ancora. Alimenta o amor incondicional. Elimina a ansiedade, proporciona coerência em conflitos caóticos, proporciona uma certeza serena, triclínica, Marte, elemento fogo. Então ele vai falar aí desses 85 cristais e minerais. Minerais acho que tem 4 ou 5. E depois ele vem falando sobre os sistemas cristalinos. Porque, por exemplo, a gente viu falando aqui sobre a rodonita. E no final ele fala... Triclínica. O que é isso, triclínica? Aí aqui ele vai explicar o que é isso. Então, vamos achar aqui, ó. Triclínico. Esse sistema contém 3 eixos de comprimentos diferentes que formam 2 faces paralelas aos eixos e se baseia na estrutura de 3 ângulos inclinados. E depois ele termina a explicação e ele vai explicar sobre todos que ele diz lá de cada um dos cristais. Ele fala também sobre os sólidos platônicos, amo, a gente usa na mesa radiônica sólidos platônicos, traz a explicação, então, do decaedro, cubo, enfim. Vai falar sobre as correspondências do dia da semana, pedras, incensos e óleos, associações planetárias, pedras dos chakras, associações com os elementos, associações com as estações, e depois ele traz uma coisa que é muito legal, que é o quê? A associação das pedras pelo uso. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar uma pedra e ver o significado dela, eu posso vir aqui e falar assim, opa, eu tô com insônia, que pedra que eu posso usar para insônia? Vamos lá ver. Aí eu vou aqui e vou procurar. Sono. Aqui ele traz sono e sonhos. As pedras que eu posso usar são ametista, celestita, granada, jade, lepidolita, mica, quartzo leitoso, sodalita e topázio. Sei lá, eu quero uma pedra para me ajudar na espiritualidade. Aí eu venho aqui e ele vai falar espiritualidade, ametista, apofilita, aguamaria, celestina, lá, e aí vai trazer toda aí relação de pedras por aquilo que eu tô querendo alcançar com aquele cristal. Então isso também facilita muito, porque às vezes você não tem nenhuma pedra que você quer saber o significado nem nada, mas você tem algo que você quer tratar, e aí você vai direto nisso e tem a relação de pedras que você pode usar, isso é extremamente facilitador. Ele vai falar das cores também, e depois sobre as formas, ele fala bem rapidinho aqui no final. Então, o significado do círculo, espiral, quadrado, triângulo, quando a pedra é lapidada dessa maneira. Depois já vem o glossário,
né? Ele vai explicando algumas palavras que são citadas aí no livro, né? E acaba. Então, assim, é um livro muito. Não é um. Por exemplo, não é igual a Bíblia dos Cristais, que vai falar significado de vários. Acho que tem 200 cristais lá na Bíblia dos Cristais, volume 1, e aí vai explicar cada um desses cristais e tal. Não, não é assim. Ele traz uma quantidade menor dos cristais, eu acho que são os cristais mais utilizados, mais conhecidos aí no dia a dia. Só que ele traz várias magias, vários encantamentos, amuletos e tal, e esse é o diferencial desse livro. É um livro muito interessante e eu super indico aqui na indicação literária de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curiosidade para ler e para ter esse livro em mãos. É um bom livro para a gente ter no nosso acervo pessoal, para consultas, para o entendimento dos cristais, para facilitar o uso aí no dia a dia, né? E é isso. Se ficou alguma dúvida, se vocês queriam saber de algo que eu não falei, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês. E muito obrigada por estarem aqui, obrigada por fazerem parte do Tarologando. Quem é novo, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste e que se sinta à vontade para ficar aqui no canal. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.